Ok, Matheus? Boa noite a todos. O nosso violão quebrou, por isso que o louvor foi trocado hoje. Eu quis fazer a capela, mas eu não sei cantar muito bem, aí eu vou ficar com a abertura, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia lá no Salmo 2, apenas o versículo 11. Eu vou tirar esse texto aqui de um contexto maior, mas não vamos fugir daquilo que ele está falando, não. Salmo 2, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O salmo todo está falando a respeito de Jesus, é o que o apóstolo Pedro diz lá em Atos. E nessa parte aqui nós podemos, então, lembrando do nosso Senhor Jesus, pensarmos que devemos servi-lo com temor, devemos temer o nosso Senhor, mas também nos alegrarmos nele com santo tremor. Eu gosto desse versículo porque parece que em um momento eu posso servi-lo, né, como um amigo bem próximo, o Pai, mas sabendo que ele é o Todo-Poderoso. E nesse momento de culto é bom lembrarmos disso, que nesse momento temos intercedendo por nós um Senhor amoroso, justo e também aquele que pode fazer todas as coisas. E por isso nós chegamos a ele com temor e tremor, mas também com alegria, como o texto diz. Então é sempre muito bom nos reunirmos como igreja. Eu creio que ninguém discordaria disso aqui, que está aqui nessa noite, né? Então vamos com muita alegria servir ao Senhor hoje. Vamos com muita alegria temê-lo, cantar a Ele, orar a Ele, por mais que seja uma luta para nós. É difícil fazer todas essas coisas, mas vamos fazer isso com muita alegria e mesmo à distância, em comunhão. Amém? Eu quero orar para iniciarmos, então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo calor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela tecnologia. Muito obrigado, Senhor, pela sua igreja, a tua misericórdia, o teu reino. Ó Deus, que haja temor e tremor essa noite, que haja alegria em sua presença. Os cânticos sejam cantados como para exaltar o Senhor, para a glória do teu santo nome. E que todos nós possamos saber a quem estamos servindo, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele que pode fazer todas as coisas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos, imperfeitos, andamos em firmezas, mas o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor está conosco. Então fique conosco ainda essa noite, guia-nos pela mão, por favor, para a glória do seu nome. Seja com aquelas famílias que não estarão presentes hoje. Que o Senhor possa também falar aos seus corações através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós vamos cantar ao Senhor agora e eu só queria justificar por que o Mias não está aqui, né? A gente recebeu o pedido de dar a Palavra da Vida e a gente não quis deixar de atender nossos irmãos pela dificuldade que eles estão tendo de sair. Então, a gente vai, o Mias está para lá e a gente vai cantar ao Senhor. Esse cântico de exultação, eu acredito que ele jogou aí a letra na igreja, né? E esse cântico já é um convite, né? O coro dele fala: vinde todos louvar a Jesus. E esse momento é o momento de nós realmente fazermos isso, né? Louvar o nosso Senhor com alegria, independente da forma como nós estamos, mas nós vamos louvá-lo. Amém? Vamos lá. A Deus temos glória com grande perdão, seu Filho bendito conosco nos deu. A graça concede ao mais vil pecador,
a Jesus redentor. A Deus glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus glória, louvando no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus cuida ao mais de amor dos merecimentos do Filho de Deus. Deus confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Mais uma vez, exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir o nosso devocional da noite, através do pastor Valdeci. Acho. Ok, pastor. Ok. Estão ouvindo? Amém? Joia, que bom. Bem, irmãos, eu quero compartilhar hoje com vocês 3 textos da Bíblia. No final é só um versículo. E eu quero começar com Tiago, a carta de Tiago. Domingo passado eu compartilhei com vocês no grupo da igreja lá pelo YouTube, na verdade, nós gravamos, né? E eu compartilhei esse capítulo 3, e eu quero apenas fazer menção da parte final do que nós compartilhamos no domingo com vocês, tá bom? Então, Tiago, capítulo 3, versículo 9, 10, 11 e 12. Mas não vai ser esse nosso texto de estudo, é só mesmo introdutório, lembrando que nós falamos no domingo, compartilhamos com vocês. A minha versão diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Ou acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, esse versículo aqui eu quero concluir e eu quero fazer um comentário em cima dele baseado no comentário de Hernandes Dias Lopes, tá? Sobre Tiago. O que eu compartilhei com vocês domingo não era em cima do que Hernandes Dias Lopes havia comentado em Tiago, mas eu quero compartilhar esse aqui pensando um pouco nisso, tá bom? Então, vejam bem, esses versículos que nós lemos aqui faz a comparação com o que nós falamos, com as palavras, com as nossas palavras, com água.
ou a fonte, né? E nessa comparação, a primeira coisa que eu acho bem interessante nós observarmos é que ele fala sobre duas formas de água ruim e uma só boa. Ele coloca no versículo 11, tá? Doce e amargo. E no versículo 11, né? Doce e amargo. No versículo 12, no final, fala sobre salgada e doce. Então, a única água boa aqui é a doce. É única. E a água que não seria boa se apresenta de duas formas, tanto amarga quanto salgada. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que existem muitas palavras, eu acho que a maioria delas, né, que são ditas, elas não são boas, de maneira geral. E palavra boa, ela cada dia mais tem se tornado uma preciosidade. Cada dia mais tem se tornado raro. Cada dia mais pessoas educadas, pessoas que edificam, é como água doce, é uma só. E as águas salgadas, as águas amargas, parece que se multiplicam. Que tudo aqui tem a ver com palavra. Então, Hernandes Dias Lopes, ele toma a ideia de palavra como água e ele nos transporta para Gênesis. E é lá que eu quero comentar com vocês. Embora Hernandes Dias Lopes nos dê a história, o texto, tá? Que é Gênesis, capítulo 21, embora ele nos dê a história, mas o que eu vou esboçar e compartilhar com vocês não é exatamente como ele colocou no comentário dele de Tiago. Mas ele nos leva lá para Gênesis, capítulo 21, e é uma história, tá? A história de Agar e Ismael, aquela que era a concubina, aquela que era a serva de Sara, que gerou a Abraão um filho que não era o filho da promessa, Ismael, né? E aí ela tem então que ser despedida, tem que ser, vamos colocar assim, expulsa, porque Ismael não teria lugar na promessa, porque a promessa ficara sobre Isaac, né? Sobre Isaac, não sobre Ismael. Então eu quero ler para nós compreendermos um pouco essa história, porque ela fala sobre água e o quanto essa água foi importante nessa história, pensando em água como uma fonte de água boa, né? De água doce, de água que faz bem, como uma palavra que faz bem. Então, Gênesis, capítulo 21, vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Veja lá comigo, 14, 15 e 16. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, aqui a água, né? Pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Versículo, vamos ler aqui até o 16, tá? Até o 16. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então nós vemos aqui Agar, Ismael, seu filho, uma criança, sendo despedida com um odre de água, mas ela perdida no deserto, consumiram toda a água, ficaram sem água no deserto, e aí ela vendo a situação do seu filho para morrer de uma forma que nós não conseguimos imaginar, morrer de sede, né? Nós estamos vivendo um momento bem peculiar, né? Nosso verão amazônico está seco, né? Tá quente, né? Nós estamos consumindo muita água
E eu não consigo imaginar passar um dia sem beber água. Nós não sabemos quanto tempo Agar ficou aqui sem beber água. Mas ela viu que o filho ia morrer. Então, ela não suportou ver de perto. Colocou ele numa distância, sentou-se longe e ficou ali chorando, lamentando e esperando que seu filho morresse. Por falta de água. Por falta de água. Bem, o texto segue. Vamos ler o 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, nós vemos aqui Deus atentando e Deus suprindo água para aquela mulher e para o seu filho. E Deus fez com que ela percebesse, a minha versão, no versículo 19, fala sobre poço, mas algumas versões, até o texto original, fala de fonte, uma fonte de água. E ali era uma água doce, não era amarga, não era salgada, era uma água boa. Hernandes Dias Lopes vai comparar isso ao frescor de uma boa palavra, ao refrigério de uma boa palavra. Para alguém que está em um deserto, sedento, para alguém que está para morrer, para alguém que está sem esperança e recebe uma palavra como uma água da fonte, uma água pura, doce, boa, refrescante. Ele vai então comparar essa água que Deus dá para Agar e seu filho. Agora, quais foram os efeitos dessa água na vida desse menino? Quais foram os efeitos dessa água na vida dessa família? E quais seriam os efeitos se nós fizéssemos aí um paralelo de uma boa palavra para a vida de um menino, para a vida de uma mãe, para a vida de uma família, para a vida de alguém sedento, de alguém que está perecendo? O texto 20 e 21 vai dizer qual foi o resultado dessa boa água na vida dessa família. Versículo 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Nós vemos pelo menos aí 4 bênçãos ou 4 resultados muito bons por conta daquela água, por conta da salvação dessa criança. 4 coisas muito importantes. Primeiro, ele cresceu. O texto diz que ele cresceu. Logo, ele ainda estava em tenra idade, ainda era um menino, sim. Ele cresceu. Sem aquela água, ele iria morrer. Mas, com aquela água, ele cresceu. E nós pensamos agora que a nossa boca ela é uma fonte. Se dela jorrar uma água doce, uma água boa, pode levar alguém a crescer. Pode levar alguém a não só existir, mas a ter um crescimento na sua vida espiritual, crescimento com Deus, crescimento em maturidade, crescimento na fé. Mas tudo depende da água que jorrar da nossa boca. Nós vemos também que não só ele cresceu, mas ele habitou no deserto. E depois vai dar o endereço dele, no versículo 21. Habitou no deserto de Parã. Ele não era um mendigo. Ele não era um
menino de rua abandonado, ele não era alguém simplesmente passando pela vida. A palavra boa, ou aquela água boa que deu vida e fez ele crescer, fez com que ele fixasse até residência, tivesse onde morar e tivesse um lugar. Uma palavra boa, de uma fonte boa, pode situar muitas pessoas, pode dar um endereço, né? Pode situar, pode orientar, como nós vimos domingo passado, que nós precisamos guardar, né, e orientar a nossa língua para que ela guarde e oriente outras pessoas. Além disso, também diz aqui que ele se tornou flecheiro, né? Ele se tornou flecheiro. Ele teve uma profissão. Ele teve uma profissão. Então, o pastor Isaltino Gomes, que já é falecido, né, escritor de muitos livros, foi reitor do Seminário Batista, alguém muito conhecido entre os pastores. Ele contou em uma convenção o testemunho dele, e ele falou que na infância dele, o quanto foi importante o cuidado que a igreja deu para ele, porque seu pai não estava na igreja, sua mãe não estava na igreja, seus irmãos não estavam na igreja, e ele estava ali, um menino sozinho. E ele falou que em pequenos detalhes a igreja conduziu ele, inclusive, a ter uma profissão, ainda quando jovem, antes de ir para o seminário e antes de ser pastor, como ele se tornou. Mas o quanto as nossas palavras elas podem abençoar alguém, conduzindo até para se firmar não só no caminho do Senhor, mas sendo uma pessoa trabalhadora, honesta, tendo um trabalho digno. Isso tudo é orientação de uma fonte que jorra água doce, de uma boca que fala as palavras certas. Por último, nós vemos então aqui, no versículo 21, que ele constituiu família, ele casou. Tudo isso porque ele bebeu água de uma fonte boa. Tudo isso porque ele, quando estava para morrer, quando estava no deserto, a mãe olhando para ele, vendo ele morrer, Deus deu água para ele. Nós não conseguimos imaginar os frutos na vida de uma pessoa que nós podemos investir, que nós podemos abençoar com uma palavra certa, uma palavra boa. Mas aqui diz que foi mais uma família existente. Eu vou confessar aqui uma coisa pastoral para vocês, tá? Vou confessar aqui. Só para vocês que estão hoje no culto. Né? Eu tenho dado uma atenção especial, me preocupado um pouco com as crianças, principalmente na nossa igreja. Que, na verdade, nós temos poucas crianças na nossa igreja. O que é o futuro de uma igreja sem crianças, né? Sem crianças. E eu oro muito para que Deus nos mande crianças. Não só porque eu penso no futuro da igreja, né? Porque a nossa oração é que Jesus volte, né? Mas não só porque eu penso no futuro, mas porque eu prezo realmente pelas crianças. E eu oro para que Deus coloque mais crianças nesses bancos da igreja. Mesmo que vai incomodar um pouco a gente. Mas nós queremos ver famílias e mais famílias, né? Crescendo, constituindo-se. Mas para isso, não pense que sua família se constitui e é uma bênção do nada. Não. São palavras que são dedicadas, são fontes que vão jorrar água doce, que podem produzir famílias fortes no Senhor. E é isso que nós oramos, é isso que nós devemos fazer. Então, irmãos, eu quero fechar esse devocional, que já é uma mensagem, né, pelo tempo, mas pensando e valorizando o que nós falamos, que nossos lábios, que nossa boca, que nossa língua sejam fontes de água doce e não de águas azedas e amargas.
São raras as águas doces. São poucas as águas doces. E que Deus nos dê a bênção de nós termos essas águas na nossa boca e no nosso meio. Quero encerrar definitivamente. Falei que eram 3 textos, né? Então, falei o primeiro, o segundo. Então, tem um provérbio. O provérbio tem muito sobre a boca, sobre o que falamos. Mas eu quero ler capítulo 16, de versículo 24. A gente lê e alguns têm decorado, né? O 16, 25. Mas não é só esse, não. 16, 25, muita gente sabe, muita gente decorou, mas seria bom também memorizar o 24, o que vem antes. A minha versão de Provérbio 16, 24, diz assim: palavras agradáveis são como favos ou favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Uma boa palavra atinge o homem integralmente, na sua alma e até no seu corpo, na sua profissão, no seu crescimento, no seu casamento, na sua nova família. E também a alma da pessoa é alcançada com uma boa palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós pensemos muito. E eu confesso para vocês que para mim tem sido uma grande lição pensar muito sobre o que falo, porque eu falo tanto errado, falo tanto na hora errada. Eu preciso aprender tanto a ser prudente, ser sábio no falar. E que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja, um reino de sacerdotes, que sejamos fonte de água doce e sejamos uma bênção para o corpo e para a alma de todos os que se aproximam de nós. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Amém, pastor. Nós vamos para o nosso momento de oração. O pastor Elcio e o Tiago podem abrir os seus áudios aí. Podem deixar os seus áudios abertos aí, seus microfones. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. A gente vai começar o nosso momento de oração. Estão todos ouvindo? Ok. Momento de intercessão, de colocar as nossas vidas diante de Deus. E primeiro eu gostaria de abrir para a igreja se tem algum pedido especial, alguma situação que gostaríamos que nós orássemos. Tiago, queria uma oração, agradecimento, né? Porque o João Gabriel amanhã vai estar completando mais um ano de vida aí, está fazendo 11 anos amanhã, o João Gabriel. Deus, assim, tem abençoado os tempos que eu tenho tido com ele, também oração de gratidão pela viagem que eu tive com meus familiares em Pernambuco, foi muito bom, um tempo muito bom. Então, agradecimento pela viagem e agradecimento aí por mais um ano de vida aí do Gabriel, que está completando 11 anos amanhã. Ok. Mais algum pedido? Pode falar, pastor. Abre o áudio dele. É só, cada um pode ativar o seu áudio aí. Isso. Irmãos, eu tenho falado muito com a diretoria da igreja, eu quero também compartilhar com vocês para orarem por minha família, eu sei que os irmãos têm orado. Nós estamos bem, mas nem tanto, né? Então, nós estamos com um quadro em casa de suspeita do Covid, mas não sabemos, e isso tem deixado a gente um pouco, vamos usar uma expressão, engessado, né? Domingo não tivemos na igreja, por cuidado com os irmãos, com a igreja. Esse domingo agora, nós não vamos poder estar novamente,
porque nós não conseguimos fazer o exame para atestar, definir qual a nossa situação aqui em casa. Então, nós vamos esperar, se não conseguirmos fazer o exame essa semana toda, e a partir da outra semana nós vamos calcular o tempo e vamos, a partir daí, então, entender que, sendo Covid ou não sendo Covid, nós vamos poder retornar às atividades com os irmãos na igreja. Então, orem, porque para mim tem sido bem difícil não poder dar essa assistência, estar com os irmãos, e a gente fica aqui muito inquieto com isso. Agradeço desde já a liderança da igreja que tem assim assumido a condução, o Mateus que está compartilhando no domingo de manhã especialmente. Mas eu peço que os irmãos orem, ou para que saia esse exame, a gente consiga fazer, ou para que passe logo esse tempo e a gente entenda que completou o quadro de tempo e a gente possa voltar às atividades da igreja. Ok. Tem outra família que gostaria de pedir oração? Eu já tenho incluído no pedido para o Tiago, viu? Já botei para o Tiago, já tinha colocado. Irmã Josina, quer falar algo, irmã Josina? Tá. Só tenta ativar o seu áudio aí mesmo, irmã. Você aproveita e pode ativar isso agora. Continuar pedindo oração por mim. Eu já fui ao médico, ortopedista, e agora, terça-feira, eu vou no cardiologista. Então, eu continuo orando pela minha saúde, pelo meu esposo, pela nossa família, os Tavares, esposa e as filhas. Kaori e o Kari. Obrigada, Deus abençoe. Tem mais algum pedido, alguma família? Isso é preocupante, né, pastor, na família. Então, nós É uma ansiedade. daremos andamento aos pedidos de oração. Então, pastor Elcio, irmã Jéssica, nos que nós já havíamos dividido, como eu vou orar pela família pastoral, vocês poderiam, por favor, orar por essa necessidade por esse agradecimento, né, do Aldair pelo aniversário do João Gabriel e por ter ocorrido tudo bem na viagem. E eu posso orar pela família da irmã Josina e pela sua saúde também. Tá bom? Tá certo. Então, irmãos, vamos nos colocar diante da presença de Deus, e colocando alguns pedidos também aqui na vontade dele. Oremos. Amado e eterno Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem direcionado nossos passos, nos colocado a sua bondosa mão sobre nossas vidas e derramado da tua graça. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos teus filhos. E são tantos livramentos, tantas situações que o Senhor não deixa que nos afete e que nós nem percebemos. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo alimento, pela residência que temos, por tudo o que o Senhor coloca em nossas vidas. Em especial, nós colocamos a família do pastor Elcio em agradecimento e sabendo, Senhor, que o Senhor cuida de maneira tão especial dessa família e ainda mais especial pela vida do pastor Elcio, que tem sido usado, Senhor, para agradecimento do teu reino, esteja suprindo e restaurando toda a necessidade de saúde que ele tem, tanto na situação financeira, quanto na situação de saúde mesmo, ou de toda a necessidade que a família possa ter. Esteja agindo na vida da irmã Gésia, de todos os seus anseios, de todas as suas necessidades.
também da Rebeca, do Davi, mesmo que longe, mas, ó Senhor, age e que essa família ela possa estar sendo, como vem sendo usada para o engrandecimento do teu reino. Senhor, nós colocamos diante do Senhor também a família da irmã Fátima, da Eclésia. Ó Senhor, é uma necessidade tão grande em que vemos, mas também vemos o teu agir. Sabemos que o Senhor tem cuidado e suprido todas as suas necessidades. Haja, Senhor, em particular na saúde da Eclésia, em todas as suas limitações, e haja, meu Pai, em paciência, em entendimento, em crescimento na vida da irmã Fátima. Supra, Senhor, conforme o teu querer, todas as suas necessidades. Colocamos também diante do Senhor a esposa do irmão Juvenal, ó meu Pai, de toda a família, na verdade, e que eles possam estar sendo, Senhor, acalentados na tua presença. Esteja dando de maneira tão especial, Senhor, suprindo as suas necessidades e agindo, Senhor, em tudo aquilo que eles precisam. Faça com que nós, como igreja, nós possamos sentir a necessidade deles, tanto em oração, como em ajudar no sustento, no alimento, em orando junto, que nós possamos, Senhor, estar olhando por essa família tão especial para nós e age em todas as suas necessidades. Meu Pai, coloco também diante do Senhor a família pastoral. Senhor, sabemos que é uma família tão querida por todos nós da igreja e diante dessa situação em que acaba limitando em sair, em conversar, em agir nas suas atividades diárias, mas, Senhor, cuida deles. Esteja abrindo todas as necessidades que seja de fazer o exame ou de passar esse período em que precisa de um cuidado maior. Esteja agindo, Senhor, dando tranquilidade, dando sabedoria, dando entendimento, e que todas as outras necessidades elas possam estar sendo atendidas, Senhor, por outros meios, porque sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. Age diretamente na saúde do pastor, da Andréia, da Cássia, da Karina, e que elas, Senhor, possam sentir a tua bondosa mão nas suas vidas. Supra, Senhor, cada necessidade. Esteja restaurando a sua saúde o mais rápido possível. É nisso que cremos e é nisso que colocamos diante do Senhor. Senhor, agradecemos pela vida da irmã Josina, do irmão Antônio, de toda a família. Esteja suprindo, Senhor, as suas necessidades e agindo na saúde da irmã Josina. Sabemos que são consultas, são exames, são situações que aparecem, mas esteja colocando no coração de nossa irmã somente o entendimento que precisa esperar no Senhor. Que nós sabemos que o Senhor quer todas as coisas boas para seus filhos. E é isso que suplicamos para ti, Senhor. Esteja restaurando a vida de nossa irmã, fortalecendo a vida do irmão Antônio, de seus filhos também, e que todas as dos seus anseios, eles possam ser supridos conforme a tua vontade no teu tempo determinado. Esteja, Senhor, agindo em nossas vidas e suprindo todas as nossas necessidades. E te agradecemos por tudo. Continuamos em tua presença nessa comunhão de oração. Pai querido, eu contemplo, Senhor, as janelas que mostram as famílias da igreja e tenho consciência que o teu olhar abrange a todos os membros da igreja Cristo é Vida, principalmente os que não estão nessa conexão, Pai. E sei que teu Santo Espírito, o Paráclito, o Consolador, está presente em cada lar, Senhor, cuidando como só o Espírito Santo sabe cuidar, orientando como só o Espírito Santo sabe orientar.
Obrigado, Pai, pelos milagres que tu tem realizados nesses dias de pandemia. Obrigado pela tua alegria, pelo teu conforto, Senhor, pela tua presença. Pai querido, apresento, Senhor, Pastor Ricardo, a irmã Bia, Senhor, anciãos da igreja, pessoas de exemplo de fé, Senhor, que estão já numa acentuada idade, mas continuam dando frutos. Pai, que eles tenham uma velhice com a tua boa mão sobre os teus cuidados. Ser com a irmã Bia, Senhor, ser com o pastor Ricardo, com a sua esposa, Senhor, da vitalidade, da uma saúde, Senhor, cheia de alegria, de contentamento, Senhor. Te peço também, Senhor, pelo novo momento do seminário, o retorno dos seminaristas. Ó Pai querido, é um recomeço de grandes desafios, pois vão ter que aprender a conviver com esse novo momento, com esse vírus. Todos nós estamos passando por um momento de aprendizagem, tendo cuidado de usar máscaras, distanciamento, Senhor, nos protegendo para proteger os outros. Abençoa a equipe de professores, Senhor, as famílias que ali residem no seminário. Abençoa as crianças, abençoa, Senhor, os jovens filhos, os jovens seminaristas, Senhor, abençoa os seminaristas da igreja, Senhor, que não seja somente um oba-oba para eles, que não seja somente um grande acampamento, mas que o seminário seja uma coisa séria, seja um compromisso de ministério, que eles tenham uma visão de reino de Deus no seminário, não seja um tempo de brincadeira, que não seja um tempo de lazer, mas que seja um tempo de grandes desafios para todos, Senhor. É isso que eu te peço na vida dos nossos seminaristas, Senhor. Que não haja empolgação, mas haja decisão de fé, responsabilidade, compromisso com Cristo. Pai querido, te peço, Senhor, pelo Aldair. Te louvo pelo crescimento espiritual dele, pelo ministério que ele vem exercendo na igreja. Somos agradecidos a Ti pelo tempo que ele passou lá em Pernambuco, Senhor. Abençoa a família do Aldair. Senhor, abençoa o pai dele, que vai ter que se submeter a uma nova cirurgia no outro olho. Pai, dá um pronto restabelecimento ao seu amado, Senhor. Pai, que ele tenha todos os cuidados devidos pós-cirurgia, Senhor. Sabemos que todo idoso é teimoso, e o seu amado é teimoso por natureza, Senhor, mas que ele seja responsável com a sua saúde. Abençoa a mãe do Aldair, Senhor, que tem uma sequela de AVC, tem uma paralisia, Senhor. Ser com ela, com as cuidadoras, Senhor, que estão ali ao lado dela. Pai, obrigado pela vida do João Gabriel. Mais um ano de vida, Senhor. E eu te peço, Senhor, pela vida do Aldair, que ele seja um pai, que seja uma influência de Cristo na vida do João Gabriel. Que os anos que hão de vir do João Gabriel, ele venha a conhecer a Cristo e a caminhar com Cristo, Senhor. Não deixa que nenhuma influência maligna humana venha, Senhor, dominar o coração do João Gabriel. Guarda a mente do João Gabriel. Lava a mente, o coração do João Gabriel com o sangue de Jesus, o sangue purificador.
E abençoa o Aldair, que ele seja um pai mestre, que ele seja um pai exemplo. Pai querido, obrigado por esse momento, Senhor. Louvamos e glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar ao Senhor os grupos familiares, Senhor. Ó Pai, nós somos 6 grupos que somos divididos para toda semana estarmos de casa em casa, dirigindo reuniões, ministrando a palavra e junto com os nossos irmãos. Mas devido a esse momento de pandemia, Senhor, não podemos fazer isso. Sentimos saudade dos nossos encontros, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor despertasse no coração dos nossos irmãos a necessidade de estarmos juntos, mesmo aqui pelo aplicativo, mas que eles estejam despertados, Senhor, para estarmos em comunhão, mesmo à distância. Deus, eu peço por todos os líderes de grupo, Senhor, que possamos estar firmes com o Senhor, possamos estar firmes nas nossas decisões. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos difíceis, que possamos dar o apoio para os membros desses grupos na hora que eles necessitarem, que possamos ter uma palavra e ajudá-los mesmo, Senhor, à distância. Obrigada por esse ministério da igreja. Fortalece, Senhor. Não deixa que venhamos a desanimar por causa desta pandemia, mas, ao contrário, que possamos nos unir em oração uns pelos outros e esses grupos estejam fortalecidos, porque eu sei, Senhor, que nós vamos voltar a ter os nossos encontros e que seja uma bênção, que seja uma maravilha, que possamos nos fortalecer para juntos a nossa igreja estar fortalecida em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te agradecer e colocar diante do Senhor tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Valdeci. Ok, meus irmãos, então vamos só encerrar aqui. Tá? Eu vou procurando aqui no meu calendário, porque é algo que é muito importante, eu quero colocar como... Eu já falei, eu acredito que eu já falei anteriormente com um propósito de oração, mas em setembro, o domingo vai ser dia 27 de setembro, tem sido a minha oração no sentido de ser a data que nós vamos ter o nosso culto à noite na igreja, né? É o aniversário da igreja, então tenho visto algumas coisas e preparado algumas coisas aí já pensando nessa data para o domingo à noite, então o tempo passa rápido, esperamos que as coisas estejam mais calmas em relação à pandemia, mais do que nós já temos esperado que esteja mesmo, e queremos ver essa data aí. Então, vamos colocar como informação e como motivação e aviso para os irmãos aí, tá? Os grupos também já estão reunindo, os jovens têm vindo à igreja, os cadetes ainda estão parados, as mulheres já estão reunindo, né, pelo Zoom, também os homens. Então, aos poucos a gente vai retomando alguma atividade. Os irmãos orando aí pelos grupos familiares, e eu fiquei assim, no meu coração com uma saudade da reunião dos grupos familiares, uma vontade de reunir os irmãos, mas também acho que vamos esperar um pouquinho mais aí para frente. Talvez alguns grupos, eu penso, né, tenham um pouco mais de facilidade se em setembro a gente vê que dá para reunir. Mas, de maneira geral, existem grupos que a gente prefere ficar quieto por enquanto, né? Mas vamos orar também sobre isso e coloco isso para os irmãos, tá bom? Hoje eu estive conversando um pouquinho com o pastor Alex e ele compartilhou que também não está muito bem de saúde, mas tem entendido que é apenas uma tosse, mas ele dado febre. Pediu para nós orarmos por ele, tá?
A família está bem, só ele que está se sentindo com muita tosse. Pedir para nós orarmos por ele também. Pastor Alex, lá do PV, tá? Bem, essas são algumas informações e orar somente por isso. E depois de orar, a gente abre, né? Aí para nossas saudações, que já são até bem costumeiras, bem tradicional. Que bom, eu gosto de dar esse alô para vocês também. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Agradeço pela vida de meus irmãos e minhas irmãs, e podemos, ó Deus, desfrutar da mesma fé que tem nos unido, desfrutar, ó Deus, do mesmo amor que tem nos unido, da mesma esperança eterna que tem nos unido. Louvado seja o teu nome. E obrigado por poder ver, ó Deus, cada irmão lá na sua casa buscando, ó Deus, essa comunhão, buscando estarmos juntos aqui. Isso é precioso. É a comunhão preciosa, ó Deus, como óleo da unção. Obrigado, Senhor. Pedimos e apresentamos ao Senhor também nossos planos, ó Deus, nossos desejos, principalmente com relação à igreja, o dia 27 de setembro, ó Deus, as atividades normais da igreja, os grupos familiares. Lembramos também, ó Deus, o pastor Alex, que não está bem na sua saúde, ó Deus, e o quanto a família precisa que ele esteja bem, o ministério, e nós intercedemos e lembramos dele, Senhor, porque ele compartilhou e precisa, ó Deus, das nossas orações. Então, apresentamos ele ao Senhor. Fortalece o corpo dele, Senhor. Fortalece a saúde do teu filho, do teu servo. Abençoa, Senhor, o pastor Alex e a sua família também. Quanto a nós, dá-nos, Senhor, a todos uma noite boa, uma noite tranquila, Senhor. E que, segundo a boa mão do Senhor, também o Senhor prepare amanhã um outro dia abençoado, um dia do Senhor para as nossas vidas. E continua conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, antes de eu abrir o áudio para as pessoas, eu queria sua permissão para dar um aviso a respeito do grupo dos homens aí, que a gente vai estar voltando amanhã com os nossos estudos, tá, gente? Então, nós fizemos a programação, fizemos algumas reuniões, eu, o pastor Elcio, o Tiago, junto com a liderança do grupo das mulheres. Então, já existe a programação, o livro que nós vamos estudar. Então, aos homens que estão no grupo, né? Amanhã vai ser o nosso primeiro encontro, né? O pastor Elcio vai estar apresentando para a gente a introdução ao livro e trazendo uma palavra para a gente. Nossos encontros vão continuar sendo pelo Zoom, né? Devido à pandemia ainda. Então, amanhã, quinta-feira, 19h30, né? Nosso primeiro encontro do segundo semestre. Todos estão convidados aí, vamos espalhar aí para os irmãos aí que não estão presentes, tá? Fiz uma postagem hoje no grupo, amanhã eu vou estar reforçando. Ok? Os irmãos podem abrir os seus áudios aí para saudar uns aos outros. O Passarinho está saudando todo mundo antes, é? Gésia, deixa eu tentar aqui, Gésia. Tenta aí. Pronto, Gésia, liberar. Os irmãos. Ok. Pastor, muita saúde para vocês aí, para a Andréia, para as meninas, para você como pastor da nossa igreja. Sei que Deus cuida de vocês. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Saúde, Karina.